Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Leles e sejam bem-vindos ao nosso canal. Todos os dias nós realizamos nossas atividades, trabalhamos, estudamos e quando chega a noite temos o nascer da lua e aí observamos e surgem alguns questionamentos. Mas de fato, o que é a lua? O homem realmente pisou nela? O que são as fases dessa lua? O que é um eclipse? Vamos agora então descobrir estas e outras curiosidades. O que é a Lua? A Lua é o satélite natural do planeta Terra, distanciados por aproximadamente 384.405 km. Estima-se que exista um número superior a 150 luas no sistema solar. Somente Netuno possui 13, Saturno 48 e Júpiter 62. A maior lua do nosso sistema solar é Titã. Seu tamanho é 2 vezes superior ao da Lua terráquea. A nossa Lua é o único corpo celeste que já recebeu visita dos seres humanos. O seu diâmetro é de aproximadamente 3.500 km. Por essa razão que o seu tamanho é 80 vezes inferior ao do planeta Terra. Ao longo da superfície lunar não são identificados gases como nitrogênio, oxigênio ou mesmo a água. Já no movimento de rotação, a Lua gira em torno de si mesma, sendo necessários 27 dias e 7 horas. O tempo é igualmente gasto para o movimento de translação, que é o deslocamento em torno do Sol. A face da Lua iluminada apresenta uma temperatura de aproximadamente 127 graus, enquanto que a sua outra parte não iluminada gira em torno de menos 170 graus, aproximadamente. Ao contrário do planeta Terra, a Lua não possui atmosfera. A superfície lunar permanece ilesa por milhões de anos, exceto as crateras causadas pelas colisões de meteoritos. Fases da Lua. Como sabemos, a Lua é um corpo iluminado pela luz do Sol. A porção da Lua que vemos iluminada chama-se fase. Esse intervalo de tempo entre essas duas fases da Lua, iguais e consecutivas, é designado por lunação. A duração de uma lunação é de 29 dias, 12 horas e 44 minutos, que dá mais ou menos por cerca de 29 dias e meio. A face da Lua iluminada é aquela que está voltada para o Sol. A fase da Lua representa o quanto dessa face iluminada está voltada também para a Terra. Durante a primeira metade do ciclo, a porção iluminada ela vai aumentando, que é o quarto crescente. E durante a outra metade ela vai diminuindo, que aí se torna o quarto minguante. A cada dia que passa, a Lua apresenta uma fase diferente da sua face iluminada. No entanto, geralmente apenas 4 recebem denominações especiais, que é a Lua nova, que ela não tem nenhum tipo de iluminação, o quarto crescente, que é 50% iluminada, Lua cheia, e como o próprio nome diz, ele é 100%, e o quarto minguante, que é 50% iluminada. Cada fase dura no máximo algumas horas. As fases lunares ocorrem simultaneamente, não importando a localização do observador, porém não são percebidas da mesma forma. No hemisfério norte, o aspecto da Lua é invertido em relação ao que é visto por um observador situado no hemisfério sul, e costuma dizer-se que a Lua é mentirosa. Por que será, né? Lua nova. Esta fase é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Esta fica na sua parte ou completamente invisível para nós. Lua quarto crescente. É o crescimento ou quarto crescente da Lua. É o rebordo do lado direito da Lua. Aparece cerca de 3 dias após a Lua nova. Lua cheia. A Lua cheia parece perfeitamente redonda, porque podemos ver um lado inteiro dela, que é iluminado pela luz solar. Lua quarto minguante. O quarto minguante aparece quando só metade da Lua é visível, cerca de 1 semana após a Lua cheia. O lado oculto da Lua. Recentemente, uma impressionante animação feita pela NASA mostrou a Lua de uma perspectiva bastante diferente.
A cena revelava a face oculta do nosso satélite e imediatamente gerou uma série de dúvidas. Afinal, o que existe na face oculta da Lua? Quando olhamos diretamente para a Lua, sempre vemos as mesmas crateras, mares e montanhas, e devido às características orbitais do sistema Terra-Lua, seu outro lado nunca está visível. Isso é um fato, mas não se pode dizer que este lado não seja conhecido. A Luna 3. A primeira vez que o lado oculto da Lua foi visitado ocorreu em 7 de outubro de 1959, quando a sonda soviética Luna 3 passou a apenas 64 mil quilômetros de altitude da superfície oculta. Durante a aproximação, a nave fez 29 fotos em papel fotográfico que foram reveladas dentro de um pequeno laboratório dentro da própria nave. As fotos foram transmitidas à Terra 11 dias depois e através de transmissão analógica similar ao facsímile, que é o fax. Depois da Luna 3, diversas sondas observaram a face oculta do nosso satélite, que ajudou a compor os modernos mapas lunares usados atualmente. O que tem na face oculta da Lua? A primeira diferença mais destacada entre as faces visível e oculta da Lua é com relação aos mares, que se encontram quase exclusivamente na face visível, cobrindo cerca de 31% da superfície. Na face oculta, eles não chegam nem a 2% da superfície. Ainda não se tem certeza sobre o motivo de tanta diferença, mas se acredita que seja devido à concentração de elementos produtores de calor na face visível, fato observado em mapas geoquímicos obtidos através de espectrômetros de raios gama. De acordo com especialistas, isso poderia ter provocado o aquecimento, fusão parcial, subida à superfície e consequente erupção do manto inferior. A face oculta tem menos crateras também, o que colabora para uma altitude média de 1,9 km, superior à face visível. Dentre poucas feições que se destacam, temos o Mar de Moscou, com 277 km de diâmetro, e a cratera de impacto Jackson, com 71 km de diâmetro e que lembra muito a cratera Tycho, no lado visível. Vale lembrar que, embora a face oculta não seja visível, ele não é escura como muitos pensam. A face oculta recebe a luz solar da mesma forma que a face visível, uma vez a cada dia lunar. Eclipse lunar. O eclipse lunar é um fenômeno astronômico que ocorre toda vez que a Terra fica entre o Sol e a Lua, exatamente na linha de intersecção de sua órbita com a da Lua, a chamada linha dos nodos, e sempre que a Lua está na fase cheia. Quando isso ocorre, a Lua entra na chamada zona de umbra, ou sombra, ou penumbra, da Terra e fica totalmente ou parcialmente invisível durante alguns minutos. Para entender melhor, imagina que você pegou uma bola e acendeu uma lanterna na direção dela. A sombra que irá se formar atrás da bola terá uma parte mais clara e outra mais escura. A parte mais escura terá o formato de um cone com a base na bola, e a parte mais clara terá o formato de um cilindro, também com a base menor dessa bola, em volta do cone. O cilindro ou a região mais clara é chamada de penumbra, espaço de meia sombra que recebe um pouco de luz. E a parte mais escura, o cone, é chamada de umbra, parte que não recebe nenhuma luz, completamente escura. Em qualquer corpo esférico do sistema solar ocorre o mesmo efeito, e no eclipse lunar também. É como se a lanterna fosse o Sol e a bola fosse a Terra, e a luz estivesse na região do cone, ou a umbra que nós acabamos de dizer. Por isso que não conseguimos vê-la durante o eclipse. Acontece que a Lua, de acordo com a inclinação de sua órbita, pode passar apenas perto da região de umbra, causando um eclipse parcial, ou mesmo um eclipse penumbral, quando ela apenas atravessa a região de penumbra. Este último não pode ser percebido a olho nu, porque a Lua permanece praticamente com o mesmo brilho. A principal diferença do eclipse lunar e do eclipse solar é que pode ser percebida por nós é que o eclipse lunar pode ser avistado de qualquer parte do hemisfério terrestre que estiver voltado para a Lua. Já um eclipse solar só pode ser avistado no chamado caminho do eclipse, que é o caminho que a umbra da Lua, que é a ponta do cone, percorre na superfície terrestre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Lua de sangue. O
Conforme dissemos agora há pouco, um eclipse acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham. Isso faz com que a Terra fique diretamente entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar. O eclipse acontece porque a Lua entra na sombra criada pela Terra. Agora, quando acontece um eclipse total, a Lua adquire uma cor avermelhada ou alaranjada. Por isso, algumas pessoas chamam o fenômeno de lua de sangue. De acordo com o Observatório Nacional, quando toda a Lua está mergulhada na sombra do Sol, nós vemos o satélite mesmo que ele não esteja recebendo luz direta do Sol. Isso porque luz solar atinge a superfície da Lua, por meio da atmosfera da Terra. Algumas faixas de frequência de luz solar são, então, filtradas, criando esse efeito alaranjado, exatamente como acontece nos crepúsculos matutino e vespertino, que estamos acostumados a ver antes do nascer e após o pôr do sol. O homem foi realmente à Lua? Durante anos, temos escutado algumas pessoas afirmarem, sem evidência alguma, que o homem nunca foi à Lua. Especificamente que o pouso lunar foi filmado em Nevada, nos Estados Unidos, que a bandeira dos Estados Unidos está balançando, que a qualidade das fotos é incrivelmente boa, assim como o logo brilhante da NASA. Ou que, se o homem foi à Lua, então por que não voltou? Por que não existe uma base espacial lá em cima? Essas são algumas das questões levantadas pelos conspiracionistas. Desde que a missão Apollo 11 pousou, Neil Armstrong e Buzz Aldrin no solo lunar, uma centena de artigos não científicos, documentários e livros pseudocientíficos e até mesmo programas de televisão têm se empenhado para negá-la. A negação do pouso na Lua é uma das teorias de conspiração mais difundidas na internet. Mesmo que as teorias de conspiração continuem vagando na internet, existem evidências suficientes para aceitar que Armstrong e Aldrin mudaram a Lua. O refletor. Não foi só a bandeira na Lua que Armstrong e Aldrin deixaram para trás. Eles também deixaram um sismógrafo e um refletor de laser. Esse último é de fato uma das evidências fortes do pouso lunar no Apollo 11. O LR-3, que assim se chama, ainda é utilizado hoje em dia para medir a distância exata da Terra com a Lua. O refletor foi desenvolvido pela NASA de tal maneira que refletisse a luz na mesma direção de sua origem. Basta, portanto, lançar um raio laser a partir de um telescópio e cronometrar o tempo decorrido para calcular a distância entre os dois corpos celestes. O sistema é bem simples. A sua margem de erro é de apenas 3 centímetros, e olha que estamos falando de uma distância de quase 385 mil quilômetros. Se alguém decidir comprar um super telescópio e quiser procurar o espelho por conta própria, bastará apontar para as seguintes coordenadas lunares: 0,67337 e menos 23,47293. As rochas lunares. Mas essas rochas não poderiam ser recolhidas em um monte terrestre qualquer? Não, porque elas são muito mais velhas. Na verdade, a rocha lunar mais recente é mais antiga do que a rocha terrestre mais antiga já encontrada. Em síntese, elas variam entre 3,16 bilhões de anos até cerca de 4,5 bilhões. Se alguém visitar a NASA, poderá ver um fragmento de armalcolita, que é um mineral lunar cujo nome é uma abreviação dos astronautas que a encontraram, Armstrong, Aldrin e Collins. As pessoas e o dinheiro. O programa Apollo custou 110 bilhões de dólares aos cofres públicos norte-americanos. Calcula-se que 400 mil pessoas trabalharam no projeto de maneira direta ou indireta. Só a Estação Espacial Internacional pode custear essa quantidade de dinheiro. Seu orçamento, calculado até 2015, é de 150 bilhões de dólares. A comparação, no entanto, é injusta, já que o projeto é financiado pelos Estados Unidos, Rússia, Japão, Canadá, Brasil e quase todos os países europeus. Parece evidente, portanto, que um projeto que envolveu a colaboração de 400 mil pessoas durante quase uma década dificilmente seja uma farsa. A União Soviética. Se tudo fosse uma grande farsa e não existisse a menor possibilidade de que os Estados Unidos tivessem chegado à Lua, por que a União Soviética não disse?
por que não expressam nenhuma leve suspeita? É fundamental recordar que isso que vemos hoje, como um dos maiores marcos da humanidade, não era mais do que uma competição, uma metonímia política pela qual quem controlasse o céu controlaria o mundo inteiro. Desde que Kennedy disse que "We chose to go to the moon", nós escolhemos ir à Lua. Nosso satélite se converteu em meta. A fotografia de Neil Armstrong fazendo uma saudação militar em frente à bandeira estrelada no Mar da Tranquilidade foi, de certo modo, o final da corrida espacial. O movimento da bandeira. Não há vento na Lua, e o tema da bandeira é mais simples do que parece. Chegou o astronauta, colocou-a ali, e a inércia foi o que fez a continuar se movendo, como se uma suave brisa a acariciasse. Quem tirou as fotos? Se apenas 2 astronautas caminharam ao mesmo tempo sobre a superfície lunar e na imagem aparecem os 2, então quem tirou as fotos? Eles mesmos. Isso que podemos ver no peito do astronauta é uma câmera, idêntica ao do seu companheiro, também no peito. Luzes estranhas. Há quem diga que as luzes que vemos nessa imagem são provenientes do estúdio onde se montou essa grande mentira. Bom, por que a NASA, depois de gastar milhões para construir uma mentira desse calibre, iria cometer tal erro? Além disso, tal efeito pode ser facilmente explicado pelos efeitos de reflexão da lente da câmera com o ambiente. As pegadas. Por que, se a Lua é tão seca, vemos uma marca tão clara? Isso tem que ser areia molhada, está claro. Contra essa crença, os especialistas têm uma resposta: é uma besteira. Segundo o que dizem, a poeira lunar é bastante semelhante ao de cinzas vulcânicas se olharmos através de um microscópio, de modo que não apenas as pegadas ficam marcadas, mas também permanecem durante um tempo dado que não existe vento na Lua. Novas imagens comprovam que o homem chegou à Lua. A NASA revelou uma coleção de imagens tiradas pela sonda lunar Reconnaissance Orbiter, o LRO, que mostram as marcas deixadas pelas missões Apollo e fornecem evidências para aqueles que duvidam que o homem chegou à Lua. A sonda capturou as imagens mais nítidas já tiradas do espaço, das marcas deixadas pelas missões da Apollo 12, 14 e 17, nos locais de pouso, assim como as pegadas deixadas pelos astronautas para explorar a superfície lunar. A falta de estrelas na foto. Em síntese, a câmera não pode captar a intensidade da luz. O tempo de exposição da foto teria que ser maior. As sombras não são paralelas. Ocorre devido ao efeito de perspectiva que acontece também na Terra. Ademais, não tem o porquê ser paralelas em um terreno irregular, como é o caso da Lua. Sobre o módulo lunar não há nenhuma cratera. O módulo lunar pesava entre 15 e 17 toneladas na Terra. Na Lua, a gravidade é aproximadamente 6 vezes menor e o combustível é reduzido antes da aterrissagem, deixando seu peso lunar entre 1.200 e 1.600 kg. Quando se aproxima da superfície, a sua potência é reduzida para menos de 1/3 da sua capacidade. Bom pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo. Caso alguém tenha alguma sugestão para próximos envios, peço para que deixem aqui embaixo nos comentários. Ali eu agradecemos pelas visualizações e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, Lili! Tchau!